Cumprimentamos nossos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós trazemos para você a nossa segunda parte da nossa segunda aula com o tema Deus, o primeiro evangelista. Se você ainda não assistiu a nossa primeira parte, procure aí no YouTube, que está muito boa. Meus amados irmãos, conforme o que nós temos aprendido na nossa primeira parte a respeito da nossa segunda lição, como Deus evangelizador que deu princípios para nós podermos tomarmos como exemplos para evangelizar povos, línguas e nações, este Deus nos deu exatamente um exemplo de como ganhar almas para o reino de Deus. A princípio, Deus evangelizou Adão. Adão encobriu as suas transgressões, conforme diz o livro de Jó. Deus evangelizou Eva. Eva, mesmo após pecar, ela temeu ao Senhor, porque ela, quando teve filhos, ela disse: eu recebi do Senhor um varão. Então, meus amados irmãos, é que quando chega em Caim, aí nós vemos uma mudança radical na personalidade humana por causa do pecado. Porque Caim, ele projeta matar o seu irmão Abel. Deus, portanto, ele intervém na história mostrando o erro de Caim. Então, a forma da evangelização é mostrar onde Caim errou, onde Caim pecou. E Caim, ele esconde o seu irmão. Deus pergunta: onde está o seu irmão? Caim, portanto, ele diz: sou eu o guardador do meu irmão? Ele não responde, ele oculta. Desta forma, ele perde a oportunidade de se arrepender, porque Deus estava ali tentando convencer Caim. Foi diferente de Marta, quando Jesus perguntou a mesma pergunta milenar há mais de 1000 anos atrás. Então, quando Jesus pergunta: onde está o teu irmão Lázaro? Marta, portanto, ela confessa e diz: vem ver. Então, o pecado, ele precisa ser descoberto, confessado, para que alcance de Deus misericórdia. E assim, as transgressões são apagadas pelo sangue de Jesus. Então, é preciso nós confessarmos os nossos pecados a Deus, porque somente através do seu Filho é que nós recebemos o nosso perdão de pecados. Muitas pessoas não gostam de confessar que pecou, como Davi, ele expressou diante do seu grande pecado, no Salmo 51, quando ele se refere a ele próprio, diante de Deus, como pecador. Ele diz: contra ti somente pequei. Então, não é um simples fato de errar ou de pisar na bola, não, mas de pecar, confessar o pecado, mesmo que pareça dolorido, porque a palavra pecado já traz uma negatividade muito forte. Mas sejamos como Davi, vamos confessar o nosso pecado, para podermos alcançar de Deus misericórdia. Jesus, ele falou do Espírito Santo, que na obra missionária é ele que faz o novo nascimento. O Espírito Santo, irmãos, que gosta de trabalhar no pó da terra, ele trabalha também em nós, nos seres humanos, que são pó, que vieram do pó. Então, o Espírito Santo ama muito a criatura de Deus. Gosta muito, porque foi lá em Gênesis
que ele esteve muito tempo sobre a superfície das águas para poder preparar para a criação da terra e dos céus. O que nós observamos, irmãos, é que quando Jesus fala do Espírito Santo no seu tempo, ele vai se referir ao Espírito Santo como um símbolo, simbolizando como água. Essas águas que são emanadas, segundo o que está escrito em Apocalipse, do meio dos dois tronos, o trono do Pai e o trono do Filho. Então, do meio do trono do Pai, do Filho, sai rios de água viva. Esses rios de água viva, quando Jesus falou em João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, ele vai se referir ao novo nascimento com respeito a estas mesmas águas, quando cremos em Jesus. Agora, essa fonte que sai do meio dos tronos, do Pai e do Filho, agora pode sair daquele que crê em Jesus. Jesus falou: do seu ventre fluirão, sairá rios de água viva do seu interior. Então, naquele que crê em Jesus, do seu interior, rios de água viva. Jesus estava falando da manifestação do Espírito Santo na obra da redenção do homem. Porque o homem, todos nós sabemos que é 70% de água. E aonde é que o Espírito Santo pairava em Gênesis 1 e 2? Na superfície das águas. Então o Espírito Santo, ele trabalha no homem, porque lá na obra da criação, ele já estava acostumado com o pó, com as águas, e agora não tem nenhuma dificuldade, porque o homem é pó e o homem também é água. E o Espírito Santo, como água que desce do trono, foi Jesus quem ofereceu para todos aqueles que crêem nele. Se lembra do caso da mulher samaritana? Quando Jesus o evangelizou, Jesus ofereceu águas vivas. A mulher, ela passou a entender e a compreender que aquelas águas não eram a água do poço de Jacó, mas eram águas que poderiam saciar sua sede. E ela entendeu que ali é a água que mudava a sua vida. Ela entendeu que Jesus era um profeta e compreendeu que Jesus era o Messias. E foi ali a salvação dela, quando Jesus revelou a vida dela e ela reconheceu quem era Jesus. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo na obra missionária é muito importante, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele veio de uma forma limitada na vida dos homens de Deus. Ele veio, como ele trabalhava? Trabalhava por porções, trabalhava de uma forma limitada, concentrada, e também sobre as pessoas e sobre possessão, no caso de Sansão. Possessão. Então, esta era as formas do Espírito Santo trabalhar, quando o profeta recebia de Deus o Espírito, ou ele vinha por porção, ou ele era sobre, ou ele era possesso do Espírito de Deus. Ele tomava posse. O Espírito Santo entrava na alma dele para poder fazer a obra, como Sansão fazia, matando filisteus. Então, isso é no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo já não trabalha mais dessa forma. O Espírito Santo hoje trabalha na vida do crente de uma forma plena. Desde Atos capítulo 2, o Espírito de Deus é dado de uma forma
com plenitude. Então, quando o Espírito Santo desceu na igreja, quando tinha 120 irmãos buscando o batismo com o Espírito Santo, todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele vinha, concentrava numa pessoa e depois saía. Depois vinha e voltava. Voltava e saiu o Espírito Santo. Veio o Espírito Santo. No Novo Testamento, Jesus rogou para que o Espírito Santo ficasse convosco para sempre. E ele veio. E hoje está conosco para sempre. Que coisa importante nós sabermos. Agora vejamos aqui o caso da nossa lição. Ela vai tratar do caso de Abraão. Vejamos aqui. No ponto de número 1, no item 3, o evangelista Abraão. Já evangelizado, Abraão faz-se evangelista e sai a pregoar o conhecimento divino. Entre os gentios, ele era o profeta do Senhor. Desta forma, implantou a genuína fé naquela região, levando seus descendentes a adorar o único Deus verdadeiro. Eis porque na genealogia de Cristo, Mateus designa como principal antecedente do Messias. Então nós vamos agora trabalhar nesta genealogia da qual veio o Messias. Nós vamos trabalhar nesse momento. Vejamos, meus amados irmãos. Jesus é da descendência de Abraão. Então, nós temos uma genealogia em Mateus e outra em Lucas. Tá certo? Então, a de Mateus e a de Lucas, uma vai falar de Maria, e a outra vai falar de José. Certo? Mateus trata da genealogia de José e Lucas da genealogia de Maria. Porém, quando nós lermos a de Mateus e a de Lucas, aí nós vamos ver o seguinte, na genealogia, que Jesus ele sai, vejamos, Abraão, Isaac, Jacó, certo? De Jacó nasce 12 filhos, porém na genealogia vai citar apenas um filho, porque os outros não vai interessar para ser mencionado na genealogia. Qual é o nome que vai entrar aqui? Judá. Porque Judá seria o descendente legítimo do Messias, porque nas profecias bíblicas o Messias saía de Judá. Então, a genealogia ela vai tratar de Judá. Aí nós temos também o caso de Davi. Nós vamos já falar disso aqui. Então, de Judá, irmãos, nós chegamos exatamente aqui, ó, em Davi. Então, de Davi vai sair uma nova genealogia até o Messias. Nós temos aqui uma bifurcação, porque as duas genealogias, ela vai tratar de Davi, Salomão, Davi e Natã. Então, a de Maria é essa aqui, ó, que é a de Lucas. A de Salomão é essa aqui, ó, de Mateus, certo? Então, Davi, ele teve 5 filhos em Jerusalém. E os 2 principais eram esses, ó. Vamos ver aqui na nossa Bíblia os nomes dos filhos de Davi em 1 Crônica, capítulo 3, versículo 5. E estes são os que nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe,
Natã e Salomão. É muito importante nós lermos a Bíblia para confirmar o que nós estamos ensinando. Por quê? Porque aqui o Messias vai sair de uma dessas genealogias. Então vamos lá. De Natã, lá no finalzinho, vai chegar em Eli. Eli é pai de Maria. E Maria nasce Jesus, o Salvador do mundo. Já de Salomão, vai vir para Jeconias. Pode ler aí na genealogia de Mateus, que é a de José, que vai terminar em José. Então, Davi, Salomão e Jeconias. De Jeconias, cai em José. Então, José não pode estar nas duas genealogias ao mesmo tempo. José vem só por essa genealogia. Então, o que nós observamos é o seguinte. A palavra de Deus prometeu o Messias desde Gênesis 3:15. Da semente da mulher. Então, a Bíblia diz a semente da mulher. Então não é a semente do homem. Então José não pode ser o pai do menino. É a semente da mulher. Então vejamos aqui, ó. Como nós podemos ver essa genealogia vindo até Maria. Vejamos o caso. De Eva, a semente, ela percorre o caminho até chegar a Maria. Então, quando chega em Sara, a esposa de Abraão, a semente continua andando. Porque Sara vai cumprir a promessa de Deus, tendo um filho com Abraão, que é Isaac. Então a semente não vai estar em Agar, vai estar em Sara. Ismael não pode ser o herdeiro, mas Isaac é o herdeiro. Então a semente passou por Sara. Depois de Sara, a semente passa por Tamar. E Tamar está na genealogia de Maria. Pode olhar. Na genealogia de Lucas aparece Maria no final e Tamar bem aqui. Então, a semente passa por Tamar. Quem daria continuidade para a semente continuar até chegar a Maria? Olha aqui. Judá. Judá toma Tamar como esposa, né? E fecunda Tamar. E de Tamar nasce 2 filhos. O Pérez e o Zerá. Certo? Então Jesus, ele continua vindo desde Eva até chegar em Maria. Porque quando chega em Maria, a sombra do Onipotente fecundará Maria através do Espírito Santo. Então será uma obra de Deus para o nascimento de Jesus na vida de Maria. Então Maria foi exatamente uma promessa da mulher, vindo por todas essas, através da semente da mulher, Gênesis 3:15, vindo por Eva, Sara, Tamar, que teve 2 filhos de Judá, e Zerá não entra na genealogia, é desconsiderado. Considera Pérez. Pérez continua na genealogia. E vem até Maria. De Maria nasce o Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui é só uma amostra de como a promessa de Deus em Gênesis 3:15, ó, foi cumprida. Da semente da mulher. E
totalmente cumprida aqui quando Jesus é encarnado no ventre de uma mulher, por obra e graça do Espírito de Deus, fazendo assim o cumprimento das profecias de Gênesis 3:15 para o cumprimento da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, com a chamada de Abraão, nasce um povo, que é Israel. Israel recebe a promessa para abençoar todos os povos. Israel, meus irmãos, foi escolhido por Deus, criado por Deus. Israel não existia, mas foi feito por Deus. Deus escolheu Abraão e fez de Abraão uma grande nação. Então Abraão é propriedade exclusiva de Deus. Foi Deus quem fez Abraão, ou seja, Israel. Então, de Israel, nós vemos a saída do Messias. Por quê? Porque Israel recebeu privilégios, mas não poderia ser uma nação exclusivista, porque ela foi dada como bênção para as nações. Porque quando Abraão foi chamado, Deus disse a Abraão: em ti farei uma grande nação. Então seria bênção para os demais povos. Então Jesus, ele sai do povo de Israel, feito pelas mãos de Deus, chamado por Deus através de Abraão. Então Abraão nasce Isaac, Isaac nasce Jacó, de Jacó nós temos 12 filhos, desses 12 filhos aparecem exatamente as 12 tribos, que lá no deserto, melhor dizendo, que lá no Egito, esses filhos de Abraão, ou seja, de Jacó, formam já uma nação. Depois do Egito, ou seja, depois do Egito, o povo é retirado, levando por Deus com mão forte até o Mar Vermelho, passando pelo deserto, e ali o povo é sustentado por Deus. A promessa de Deus é cumprida porque Deus salvou Israel do Egito, para que haja o cumprimento das suas palavras, das suas promessas. Por isso ele diz: do Egito chamei o meu filho, se referindo a Israel. Então, qual foram os privilégios que Israel teve? Primeiro, eles receberam a Bíblia. Eles receberam de Deus as palavras, os oráculos. Eles receberam de Deus os manuscritos. Isso foi um privilégio, mas é para todos os povos. Porém, Israel foi exclusivista, pecou, pensando por ser filho de Abraão, está livre das obrigações que Deus fez a Israel para os demais povos. Então, todo homem de Deus chamado para a obra não é para ser estrela, não é para ser o tal, não é para ter exclusividade, não é para ser o cara, não. O homem de Deus foi chamado para o ministério para ser bênção para a igreja, para ser bênção para os demais irmãos. Todo obreiro da casa de Deus tem que ser bênção para os demais irmãos. Paulo foi bênção para as demais nações, porque Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, apóstolo das nações. E Jesus foi dado a todos os povos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos concluir esta aula mostrando que Deus ama muito o homem, muito mesmo, a ponto de Deus fazer com que o homem dormisse, no caso Adão, e tirar dele uma mulher, fazer uma disjuntora. E ali o homem foi muito feliz. O que eu quero trazer de lição para nós é que, simbolicamente, o nascimento da igreja foi assim. Deus
fez o segundo Adão, Cristo, e na cruz, Deus fez ele dormir ao morrer por nós. E exatamente ali, quando ele dorme, quando ele morre, Deus faz com que a igreja apareça para ser a sua esposa amada, quando ele acordar na ressurreição dos mortos. Pensamos nisso. Somos a esposa do Cordeiro. Somos a mulher que está pronta, ataviada para entrar nas mansões celestiais. Deus te abençoe, meu amado irmão. Que esse subsídio possa acrescentar mais algo na sua próxima lição desse domingo que vem aí. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.